Bom dia, paz do Senhor. Vamos para mais um Café com Deus. E a palavra do Senhor para nós na manhã dessa segunda-feira é: esteja atento aos sinais, porque Deus é aquele que nos dá sinais, que Ele irá cumprir aquilo que Ele nos prometeu. A Bíblia vai dizer que Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou para a tua vida é o que vai acontecer. E Deus sempre nos dá sinais que aquilo que Ele está falando é uma verdade. A Bíblia vai dizer que Deus libera uma palavra ao rei Ezequias. Deus levanta Isaías e diz para ele: vai dizer a Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Mas a Bíblia diz que quando o rei Ezequias ele recebe essa palavra, ele se vira para a parede, ele ora e ele chora, e Deus atende a sua oração. Então, antes mesmo de Isaías sair do pátio da guarda, do palácio, Deus manda ele voltar e dizer ao rei Ezequias: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei 15 anos de vida, e te darei por sinal daquilo que eu estou falando, que é verdade, que o relógio de Acás voltará a 10 graus. Então, nós vemos aqui que Deus deu a ele um sinal de que Deus faria, de que Deus o curaria daquela enfermidade. E a palavra que o Senhor nos traz nesta manhã é de restauração. Deus é Deus de promessa, Deus é Deus que fala e faz acontecer. A Bíblia vai dizer que Deus fez uma promessa ao povo de Israel, que eles passariam em cativeiro, que eles seriam levados, mas que Deus os traria de volta, que Deus cumpriria a sua boa palavra. Aleluia. Eu libero essa palavra para você nessa manhã, porque Deus está dizendo para você: eu vou te dar um sinal. Ei, eu vou te dar um sinal de que aquilo que eu estou te falando é verdade. Deus está dizendo para você nessa manhã, Ele está te dando um escape, Ele está te dando um sinal. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 32, verso de número 15. Diz assim: porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. Aleluia. Aqui o Senhor está falando para o povo que aquilo que ele liberou lá no capítulo 29, ele vai fazer, ele vai cumprir. Aleluia. E o povo está vivendo em cativeiro, Jerusalém está sendo destruída, e Deus está dizendo: ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra, ainda vão plantar, ainda vão colher. E Deus pede para que Jeremias compre uma propriedade do seu primo, do seu parente, para que se cumpra aquilo que Deus está dizendo e Deus está falando. Ele é o Deus do impossível, ele é o Deus de toda a carne, ele é o Deus que faz o sobrenatural acontecer. Aleluia. Então, entenda nessa manhã, Deus te dará sinal. Isso que Deus estava falando para o profeta Jeremias fazer era um sinal que Deus estava falando para ele: olha, você pode comprar, Jerusalém pode estar destruída agora, o povo pode estar em cativeiro agora, mas a minha palavra se cumprirá. Porque a Bíblia diz, Jeremias 29, versículo de número 11, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. Jeremias 29, 11. O Senhor diz assim, versículo 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor está dizendo: a minha boa palavra se cumprirá na sua vida. Aleluia. E no capítulo 32 que nós lemos, o Senhor está mandando que Jeremias compre uma terra, compra uma herdade, compra uma propriedade do seu parente, mostrando que Deus cumprirá aquilo que ele falou. Ainda vão plantar, ainda vão fazer casa, ainda vão habitar, vão fazer, sabe por quê? Porque eu, Senhor, estou dizendo.
Aleluia. E é essa palavra que o Senhor nos libera nesta manhã. Eu não sei o que o Senhor te falou, eu não sei qual é a promessa, mas o Senhor está lhe dizendo: eu te darei um sinal por esses dias, para que tu saiba que eu vou cumprir toda a boa palavra que eu lancei sobre a tua vida. Recebe essa palavra da parte do Senhor nesta manhã. Aleluia. Recebe essa palavra, Deus vai cumprir aquilo que ele te prometeu. Fique atento aos sinais e você vai ver o quanto ele é fiel. Deus te abençoe.